Seja bem-vindo ao canal Start Cripto. Essa é a primeira análise da sequência semanal que está começando hoje. Essa é uma espécie de mentoria cripto aberta e gratuita que vai te ajudar a se guiar no mercado. E antes da gente começar, vamos recapitular o que eu disse há alguns vídeos atrás, quando explicava sobre a cruz da morte do Bitcoin. 6 velas de subida. A gente está no gráfico mensal, isso quer dizer 6 meses de alta sem nenhuma correção. Era visto que quando corrigisse ia ser muito forte. E isso ainda é correção, isso não configura bear market. Na FIBO, aqui no gráfico mensal, tem a FIBO 38, que é uma FIBO importantíssima, que ele acabou de tocar. Então ele está segurando aqui na FIBO 38, que era um dos alvos. Então quando ele iniciou a queda, o primeiro alvo era a FIBO 78, o segundo a FIBO 61, o terceiro a FIBO 38, que ele acabou de bater. No gráfico semanal, os mesmos períodos. Essa média é de 50 períodos, essa média é de 200 períodos. A gente tem cruz da morte aqui? Não tem. Então, no médio prazo, continuamos com tendência de alta. A tendência de queda é apenas no curto prazo. Então, falar que estamos no bear market é coisa de desesperado. E aí, depois dele fazer a volta, ele retorna, faz a cruz dourada e daí adivinha. Quem não comprou aqui embaixo vai fazer o quê? Cometer provavelmente os mesmos erros de esperar ele vencer uma resistência, vencer outra, vencer outra, vencer outra, vencer outra, vencer outra, e vai comprar aqui em cima de novo. Conforme essa análise, eu não vejo os próximos meses como piores. Bom, então vamos verificar o que aconteceu depois desse vídeo. Aqui a gente já tem a LTA, a linha de tendência de alta, e aqui a LTB, a linha de tendência de baixa, ou seja, o suporte e a resistência de grandes períodos conforme a tendência. E antes da gente começar a ver isso, vamos configurar as EMAs, que nada mais são do que as médias móveis. Só que para a gente conseguir verificar o que está acontecendo em relação às médias móveis de 50, 200 e 1000 períodos, vamos ter que trocar para o gráfico diário. Lá no vídeo que eu mencionei sobre a cruz da morte, o que eu disse? Que a média de curto período indicava queda e a EMA de médio período indicava alta. Isso foi no mês de junho. O que aconteceu então depois dessa última análise que foi feita com o Bitcoin? Esse aqui é o ponto exato da cruz da morte que eu mencionei no vídeo passado, que é quando a EMA de curto período rompe aqui abaixo a EMA de médio período. Isso tudo foi ocasionado mais por essas quedas aqui, que depois se lateralizou quando houve o cruzamento, foi caindo um pouco mais para criar essa barriga aqui, né? E a gente chegar ao ponto em que realmente nos interessa, que é esse próximo cruzamento da média de curto período sobre a EMA de médio período. Então, é uma questão lógica. Muitas pessoas têm medo de análise, têm medo de gráficos, porque olham somente as linhas, as velas e pensam, meu Deus, isso é uma coisa muito difícil, cara. É só conhecimento e prática. Então vamos lá, é uma lógica simples. Se a EMA de curto período rompeu abaixo da EMA de médio período, e isso resultou em uma queda mais acentuada, aqui nesse momento onde o mercado começou a reverter e essa média de curto período começou a se inclinar acima, e aqui nesse ponto a média de curto período rompeu acima da EMA de médio período, então a tendência é que a gente veja o quê? Um mercado mais altista nesse tempo, até que essas médias se cruzem novamente, como nesse caso resultando na cruz da morte. Então, se essa aqui é a cruz da morte, essa é a Golden Cross, ou seja, a cruz dourada. E quanto maior a distância entre essas duas médias, maior vai ser a porcentagem de valorização. Outro ponto muito importante. Lembra dessa linha vermelha que a gente viu assim que eu comecei a analisar o Bitcoin aqui na atualidade? Essa é aquela linha de tendência de baixa, que é a LTB.
Há alguns dias o Bitcoin está se consolidando e melhor, se valorizando, fazendo um canal de alta aqui em cima dessa linha vermelha. Ou seja, ele está confirmando um caminho acima da linha de tendência de baixa. Então a gente tem nesse ponto a cruz dourada, que foi gerada em decorrência dessa última valorização. E no momento desse cruzamento, fez o quê? Deu o start para esse tipo de vela aqui acontecer. E quem faz parte lá do programa educacional já sabe que esse é o padrão 3 métodos de alta. Então aqui teve um recuo um pouco maior para tocar no fundo do canal e essa alta se segue aqui. Aqui provavelmente está fazendo mais um recuo que pode chegar aqui no fundo para continuar uma valorização sólida. Porque o Bitcoin sempre tem que corrigir, qualquer ativo do mercado sempre vai corrigir. Por quê? Porque tem pessoas entrando no mercado, pessoas saindo no mercado. Esse confronto gera o quê? Em alta ou baixa. Se a gente for ver essa vela aqui no gráfico de 1 hora, vai parecer um canal enorme de baixa. Olha só. Tudo vai depender do ângulo que você está vendo, do período que você está vendo. Se você simplesmente pegar esse gráfico assim, você diz que o mercado inteiro vai cair. Mas quando você olhar aqui em cima, está olhando um período muito curto. Então não faça isso. Analise sempre o contexto do mercado. Bom, mas vamos lá. Aqui foi no momento que começou a reverter. Assim que furou aqui essa LTB, sentiu, né, essa resistência, recuou, pegou tração aqui e conseguiu romper de vez essa LTB e aí rolar esse cruzamento de médias formando a Golden Cross, a cruz dourada. E isso tudo aqui em cima gerou uma nova correção que, aliada a esse ponto de tração, gerou o quê? O canal de alta sobre a LTB. Então aqui o Bitcoin já vem há 18 dias consolidado, abrindo e fechando velas acima da linha de tendência de baixa. Em relação a valores, naquele vídeo da Cruz da Morte, o Bitcoin estava ali na casa dos 29, 28 mil dólares. E ainda agora, enquanto recapitulava, o que eu dizia naquele vídeo, que aquele seria o pior mês do Bitcoin conforme a minha análise. Pois bem, de 29 agora, em uma fase de pequena correção, estamos em 47.958 dólares. Por quê? Porque já chegamos em uma máxima de 50.562 dólares com 11 centavos. E qual é a variação de preço desde que aconteceu aquela análise, desde a última queda até esses 50 mil? 77% de valorização. E a gente vai ter esse tipo de análise agora toda semana. Então acompanhe o canal para conseguir aprender junto com a Start Crypto. Anteriormente, a média de curto período indicava o quê? Queda, e a EMA de médio período alta. A EMA de longo período também indicava alta. E agora, a EMA de longo período continua indicando alta, a de médio período continua indicando alta, porém a de curto período, que antes indicava baixa, também indica alta. Então é alta no curto, médio e longo período, sendo que essas 3 EMAs são de períodos maiores. Essa vermelha aqui, que é de curto período, corresponde a 50 períodos. Como a gente está vendo o gráfico diário, são 50 dias. A amarela corresponde a 200 períodos, ou seja, 200 dias. E essa roxinha aqui é a de 1000 períodos, ou seja, de 1000 dias. Aqui está o índice de força relativa. Geralmente, quando ele está nesses níveis aqui, indica sobrecompra. E aí ele corrige, volta aqui para a casa dos 50 e aí retorna aqui para cima de novo. E se ele cair e for abaixo dessa faixa roxa, ele indica sobrevenda. No gráfico diário, a gente tem essa faixa aqui no RSI, que ele entra em sobrecompra e retorna aos níveis aqui na casa dos 50. Entra em sobrecompra de novo aqui e retorna a esse nível. Por isso que nós vemos aqui, até no gráfico diário, as velas vermelhas
em maior quantidade que as velas verdes. Então, como é que o mercado continua tendo tendência de alta? Porque no momento em que ele corrige, as baleias já estão embaixo esperando. Baleias são os grandes investidores. Agora vamos verificar o RSI em relação ao semanal, porque no semanal vínhamos com diversas velas verdes e agora temos uma vermelha. Isso é algo para se preocupar? Não. Isso é uma correção de uma tendência, porque aqui no semanal, se a gente for ver todas as velas desde quando começou essa tendência de alta, formam um canal. E aqui onde a gente está nessa semana é o fundo desse canal. Então o topo seria aqui em 55.700. Então eu já vou marcando esse ponto, porque eu acabei de identificar que aqui nessa semana o topo desse canal seria aproximadamente 56.700 dólares. E o fundo desse canal é onde estamos nesse momento, em 47.925 dólares. Para esse ponto aqui ser sólido, outros indicadores precisam coincidir com esse valor. E aqui vai ter outro ponto de correção, porque olha só onde a gente acaba chegando, nessa grande faixa de resistência, porque aqui é onde se inicia o ponto histórico de alta histórica. Então aqui vai ser um ponto que quando a gente passar daqui, nós vamos lá nos 70, nos 80 mil dólares. Só que para passar desse ponto aqui, não vai ser tão fácil. Precisa ter bastante volume, precisa ter bastante força, mas o que acontece aqui? Não adianta somente ter volume de compra. Nesse ponto, nessa faixa aqui, existe muito volume de venda, que é o quê? O pessoal que comprou aqui, que comprou errado nessa região, querendo fazer trade. Os investidores que ainda não têm muito conhecimento. Eles compraram aqui no topo, querendo fazer o trade ao invés do hold. E aí os que não contribuíram para isso aqui, vendendo no prejuízo, estão esperando retornar aqui para sair no 0 a 0. Porque quem foi inteligente, apesar de ter comprado aqui, teve uma chance de ouro de melhorar a média aqui, que inclusive essa área toda ficou disponível por 56 dias. Então eu, você, quem comprou aqui, todo mundo teve aproximadamente 56 dias para comprar Bitcoin muito barato, independente se comprou aqui ou não. Aqui no semanal, o RSI está na casa dos 50, bateu nos 60 e está nos 58, nada demais. Olha só como ele estava tão sobrecomprado e ele precisou vir aqui para baixo. Que isso eu já expliquei em outros vídeos, né? Por isso que rolou essa queda. O mensal está completamente inclinado para cima. Lá no diário que a gente viu no momento em que o mercado começou a reverter, olha só o que ele fez aqui no mensal. Bateu aqui em 60 e simplesmente se inclinou para cima. Por quê? Porque teve muito poder de compra. Para quem analisa somente o curtinho período, olha o que é o curto período, que parece um canal enorme de alta lá, para quem está olhando no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, em relação ao gráfico mensal. Não é nada. Então, a gente já viu aqui no mensal que o RSI está completamente inclinado para cima. No mensal, demonstra o quê? Que ainda temos força de compra, mas com o risco de ficar sobrecomprado aqui. Só que no momento em que começa a ficar sobrecomprado, começa a euforia. Que foi a euforia nesse ponto aqui que fez com que atingíssemos o topo histórico. Voltando para o gráfico diário. Ah, mas o gráfico diário está apontando muito para baixo. Claro, é o gráfico diário, isso é absolutamente normal. Se esse indicador retornar aqui no ponto 50, que é o quê? Quando se perde a força de compra e se ganha força de venda. Aqui, como a gente vê esse volume de venda maior, aqui, olha só, o volume de venda aumentando, foi ganhando força de venda aqui. Se ele cair um pouco mais aqui, ele ainda vai chegar aqui até o fundo desse canal ou talvez até essa EMA aqui de curto período.
que ela vai acabar servindo de suporte, mas somente se ele romper esse fundo aqui do canal abaixo, que é aqui em 46.500 aproximadamente. Só para tirar a teima, eu adicionei as bandas de Bollinger aqui. Deixa eu tirar essas emas e este volume. O que as bandas mostram? Que o fundo do canal é exatamente em meia banda. Então, provavelmente, vamos tocar esse fundo sim, para chegar na média da banda. E aqui o fundo das bandas de Bollinger são também onde coincide entre uma ema e outra. Então, mais um ponto para esse suporte, caso e apenas caso rompa esse fundo do canal de alta aqui. E por que ele sentiu essa pressão? Além de toda a psicologia daquela resistência aqui nos 50.000, também temos falta de espaço na banda diária, o que está fazendo com que ele se mantenha dentro da banda. É muito bom, por quê? Porque toda vez que sai da banda, deve voltar para dentro da banda. Foi o que aconteceu aqui no mensal. Quanto mais tempo fora da banda, mais se corrige depois para ficar dentro. E aqui o topo da banda mensal é em 60.000, o que reforça mais uma vez esse ponto de resistência. A banda semanal vai confirmando esse ponto. No semanal tem espaço até 59.000. Esse aqui é o ponto dos 57.000 que a gente viu ainda há pouco. E pela Fibonacci, quais são os pontos que a gente pode chegar, hein? Aqui está a nossa Fibonacci. Vamos tirar esse restante de linhas adicionais aqui. Eu marquei esse ponto nos 56.700 e aqui a Fibo 78, que é uma Fibo bem importante, está em 57.300. Ou seja, no curto período, aqui no gráfico diário, a maior resistência vai ser entre 56.700 e 57.000. Beleza, mas antes disso, a gente vai ter que passar aqui, ó, pelos 51.100, que é na Fibo 61. Mas geralmente, quando a gente desce aqui abaixo da Fibo 0,5, ela se torna uma resistência. Tanto que a Fibo 0,5, nesse caso, está nos 46.800. Olha quanto tempo a gente tentou passar os 46.800. Foram 10 dias tentando furar isso aqui para então romper e se consolidar aqui em cima. E agora nós queremos o quê? Passar a Fibo 61 nos 51.100, para que a gente possa chegar nessa faixa aqui dos 56.700 a 57.300. Para depois disso, enfim, bater a alta histórica e começar a subir de vez. O próximo alvo, depois da alta histórica, que só quem teve paciência de assistir até aqui vai saber, é em 75.000 dólares. Para depois chegarmos aos 80.000 dólares, 87.800, enfim, 100.000 dólares. Esses são alvos de médio prazo. Então, esses eu vou deixar em verde e esses outros alvos eu vou colocar em branco. Então, os brancos são os alvos de curto período. 51.100, entre 57.300 e 56.700. Vou deixar aqui na faixa dos 57, depois aqui na alta histórica. Em vermelho, a gente vai colocar o quê? As probabilidades de queda em 46.800 e se rolar alguma coisa mais acentuada em 42.500. Então é sempre bom estar preparado caso isso aconteça. Vamos alterar essa Fibo aqui para o gráfico semanal, um período ainda maior, para ver se realmente é isso ou se tem algum ponto que a gente tenha que ajustar aqui na nossa análise. Conforme essa Fibo aqui do gráfico semanal, a gente vai ter algumas faixas de suporte. E por que isso? Porque aqui são pontos onde não coincidiu exatamente a Fibo, mas são pontos muito próximos, que às vezes
você vai colocar, sei lá, um stop aqui nesse ponto, ele vai pegar o seu stop, vir até aqui e subir de novo. Aqui em cima, a resistência maior está entre a linha verde e a nova FIBO. A FIBO de um período maior, né? A FIBO do semanal. Então, ficou entre 80 e 81.800. Que isso a gente também pode trabalhar com diversificação de alvos, né? Colocando, por exemplo, aqui um alvo de venda, aqui outro. Não precisa necessariamente ser uma faixa. Mas para você entender melhor o que ele pode chegar aqui, passar mais facilmente e parar aqui. Aí você vai olhar, não era no 51.100? Como é que ele parou lá praticamente no 52? Aí a partir disso você consegue entender que tem que analisar todo o contexto. Não adianta eu pegar só um gráfico, pegar um tempo gráfico e analisar só ele. A chance de não dar certo é bem maior. Aqui onde tem as faixas, nós podemos tirar essas linhas, porque já tem a faixa para demonstrar essa possibilidade. E aqui a gente pode tirar a Fibonacci, porque nós já marcamos os pontos. E é isso que a gente vai monitorar na semana que vem. O que aconteceu com essa análise? Se ela desceu até esse ponto ou teve uma queda mais acentuada, se ela conseguiu passar essa resistência, se consolidar aqui, ou se ela bateu aqui nessa resistência e retornou nesse suporte. E vendo isso com o Bitcoin, nos libera para conseguir analisar todo o resto do mercado cripto, porque a gente consegue identificar a tendência, ou seja, o que está prestes a acontecer com a maior criptomoeda do mercado, e isso vai fazer com que praticamente todo o mercado tome uma tendência muito parecida. É claro que as outras criptomoedas não vão fazer exatamente o mesmo movimento. E claro, os alvos mudam, algumas probabilidades podem mudar também, mas a essência da tendência do mercado todo vai acontecer em relação ao Bitcoin. Então aqui tem os pontos de suporte a curto prazo, os alvos de curto prazo e os alvos de médio prazo. Porque no longo prazo, o Bitcoin tende a subir várias vezes. Então acompanhe a gente no YouTube, nas redes sociais, para estar sempre a par do que está acontecendo no mercado. Nós temos conteúdos diários no Insta, no Face, no Twitter, vídeos de análise semanais no YouTube. E se você não quiser se limitar ao que eu estou mostrando aqui, eu te ensino no programa educacional que está lá no nosso site tudo o que eu sei do mercado como um todo. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Não esquece do like, não esquece de compartilhar com quem você sabe que precisa desse tipo de conteúdo. Conte pra gente nos comentários o que você achou dessa análise ou qual moeda você queria ver aqui sendo analisada por mim. Muito obrigada e até semana que vem.